Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser na página 99 do nosso livro, de História, Geografia e Ciências. Nesse livro nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Então, nós vamos falar o que é colonização, nós vamos falar como que se deu essa colonização também, e nós vamos falar um período anterior aí também, tá? Então nós vimos anteriormente na aula que pelo tratado assinado em 1494, até antes do descobrimento do Brasil, o Brasil ficava aí uma parte das terras brasileiras, que hoje corresponde ao Brasil, ficava para Portugal, não é? E aí nós podemos ver nesse mapa aqui que nós temos aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? Pensando aí que essa linha, gente, ela não existe na Terra, não, tá? Nós estamos tratando aí de mapas. Então essas linhas, elas são traçadas no mapa, tá? Então nós vemos aí por essa linha que aqui está a linha do Tratado de Tordesilhas, certo? E nessa linha do Tratado de Tordesilhas aí, essa parte aqui ficaria para Portugal, certo? Então, que corresponde hoje a uma parte do Brasil, tá? Então, essa parte ficaria para Portugal. Com o tempo, o que aconteceu? Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em dia 22 de abril de 1500. Pela carta do Pero Vaz de Caminha, que é uma das cartas aí que é a carta que fala, na verdade, sobre a vinda, quando os portugueses chegaram aqui a primeira vez e tudo, e o que encontraram aqui, eles não encontraram aquilo que eles esperavam, não é? Que era ouro, prata, pedras preciosas. Então, até aquele momento, não tinha nada de interesse no Brasil. Eles falaram aí da diversidade de animais, falaram aí da diversidade de plantas que tem no país e tudo, mas até dos habitantes, não é? Falavam que eles não usavam roupas e tudo. Mas até aquele momento não tinha nada aí que interessasse tanto a eles, certo? Então, até esse momento, de 1500 até 1530, o Brasil foi colônia de exploração. O que é isso? Não é? Eles vinham aqui, os portugueses vinham de tempos em tempos aqui e ofereciam para os índios alguns objetos como pente, espelho, essas coisas que os índios não era comum para os índios, e os índios entregavam para eles uma madeira. Essa madeira é chamada de pau-brasil. Foi até por causa disso foi por causa dessa madeira que o nosso país se chama Brasil. E aí eles entregavam essa madeira para os portugueses e os portugueses levavam, né? Do que eles usavam essa madeira aí? Eles usavam essa madeira para tingir tecido. Dela saiu um corante vermelho, né? Que era muito usado aí para pintar tecidos, para tingir tecidos, né? E eles vinham para cá de tempos em tempos buscar. Então foram estabelecidos alguns armazéns no litoral, ou seja, próximo à praia. Esses armazéns chamados de feitorias para armazenar a madeira, certo? Só que para o índio, tanto o português, quanto o francês, quanto o inglês, é tudo branco, tá? Eles não sabem diferenciar aí a questão da língua. Então, vinham, por exemplo, principalmente os franceses vinham para cá e pegavam, e vinham para cá e ofereciam para eles também esses objetos e eles acabavam entregando a madeira também. Então estava tendo aí um probleminha com os corsários franceses. O que significa? O que são corsários, né? Algo similar a piratas, não é? E e Portugal corria o risco aí de perder o domínio da terra, de perder a terra, certo? Essa troca, só para você saber a título de informação, essa troca que os portugueses entregavam madeira e recebiam alguns objetos aí em troca, era chamado de escambo, tá? E só que eles não sabiam diferenciar portugueses de espanhóis, de outros países, era tudo o mesmo lugar, tudo da Europa, tudo branco, não é? Eles não conheciam a língua, então, de uma certa forma, eles entregavam. E aí foi correndo o risco de Portugal perder essa terra, de perder o domínio dessa terra. Foi aí que Portugal decidiu colonizar o Brasil. O que é colonizar? Decidiu dominar o Brasil, decidiu tirar proveito da terra do Brasil, né? Na verdade, naquele momento, e aí o que acontecia?
naquele momento não tinha algo que interessasse tanto a eles, né? E precisaria produzir aqui, né? Então, Portugal passou a ser a metrópole e o Brasil a colônia. O que que é isso, né? Metrópole é aquele país que domina, né? Que domina tanto ali com as pessoas, então ele decidiu trazer gente para cá de Portugal, né? Para cuidar, para zelar da terra, e nós vamos ver como que isso aconteceu também. E também tirar proveito da terra financeiramente, ou seja, ganhar alguma coisa, ganhar dinheiro com a terra, certo? Então, Portugal era a metrópole porque dominava, e o Brasil, que era o lugar colonizado, passou a ser colônia de Portugal, tá? Ou seja, passou aí a ter que obedecer, a ter que receber todas as ordens de Portugal. Então, todas as ordens vinham de Portugal, tudo que era produzido aqui tinha que ser vendido para Portugal, ou seja, e tinha uma parte que era de Portugal também, tá? Mas aí como que isso aconteceu, como que isso sucedeu, né, gente? Pelo sistema chamado de capitanias hereditárias, não é? A terra era muito grande, a gente olha no mapa, o mapa é uma representação pequena aí numa folha de papel de uma terra que é muito grande, certo? E aí, para fazer isso, Portugal não conseguiria cuidar da terra toda, não é? Então, o que que ele fez para resolver esse problema? Ele criou um sistema de capitanias hereditárias. O que que são capitanias? São lotes de terra, grandes lotes de terra. Nós podemos ver aí 15 lotes de terra, certo? Nós temos aí 15 grandes lotes de terra. Cada coloridinho desse daí são 15 é um lote de terra, é uma capitania, certo? E até os nomes são similares, alguns nomes são similares aí a estados e cidades que hoje existem, não é? E aí, com isso, essas capitanias, esses lotes de terra eram doados aí a uma pessoa importante. Essa pessoa importante era chamada de donatário, que era a pessoa que recebia a capitania hereditária. E ele tinha a obrigação aí de pagar uma taxa, de pagar como se fosse, entre aspas, aí, um aluguel por estar um arrendamento, não é, por estar usando a terra. Então era muito vantajoso para Portugal, porque ele conseguia aí obter lucro de quem estava explorando a terra, certo? Ele ganhava alguma coisa, ele doava a terra para alguém e ganhava alguma coisa em troca disso, certo? Essas pessoas, por que chama capitania hereditária? Hereditária é aquilo que passa de pai para filho, ou seja, então quando o donatário morresse, o filho dele iria herdar a capitania. Por isso que chama donatário, certo? E aí, o que eles tinham a função aí, né, gente? Eles tinham a função de produzir, né? Tinha que colocar a terra para produzir, certo? Tinha que proteger a terra contra o ataque dos indígenas, certo? Tinha também que proteger a terra contra o ataque dos corsários. E aí, nesse ponto, Portugal também dividia a responsabilidade de proteger contra o ataque dos corsários, tá? Que eram os piratas, não é? Naquela época. E aí eles tinham, e tudo que eles produzissem aí, eles tinham que pagar também pelo uso da terra. Então, era vantajoso para Portugal. Só que a capitania tinha um problema, ela era muito grande. E nós vamos ver aí nas próximas aulas que esse sistema não deu muito certo, tá bom?